Olá pessoas que estão nesse vídeo aleatoriamente. Por ser um atributo bem popular entre várias builds, você já pode ter se perguntado o que é ter uma destreza alta em D&D. O que isso quer dizer para o seu personagem, tirando um aumento na sua classe de armadura e poder da mortal para trás. Não que esse último não seja legal, mas nesse vídeo vamos tentar explorar o que isso tudo significa. O livro de regras diz que a destreza representa a medição da agilidade do seu personagem. Além disso, o livro do jogador fala que suas três principais características são agilidade física, reflexos e equilíbrio. Ou seja, não é exatamente velocidade, mas vamos falar mais sobre isso. Na seção 13 do livro do jogador, tem uma seção bem legal falando sobre o roleplay do que o seu personagem pode ter em conta dos valores da sua ficha, como por exemplo, um personagem com destreza alta é provavelmente ágil e esbelto, enquanto um personagem com destreza baixa pode ser um tanto desengonçado e desajeitado, ou pesado e com dedos grossos. As perícias que são relacionadas ao atributo normalmente entram no aspecto de se mover com rapidez, graça e, às vezes, quando é necessário, com silêncio, que são furtividade, para tentar se esconder de perseguidores, se esgueirar por guardas e qualquer outra ação na vibe de um ninja, tipo quando o Batman desaparece nas conversas com o comissário Gordon. Prestidigitação, que, para quem não sabe, é a arte do ilusionismo, né? Tudo na mão, na destreza manual. Você pode usar para plantar uma prova falsa no bolso de alguém, ou esconder um item debaixo da sua roupa. Normalmente o seu DM vai pedir para você rolar isso para poder roubar alguém. Por último, porém, não menos importante, temos acrobacia, o que literalmente fiz um vídeo anos atrás perguntando qual era a verdadeira utilidade dela tirando Farma Aura. Um teste de acrobacia abrange uma tentativa de permanecer de pé em uma situação complicada, como tentar correr sobre uma camada de gelo, equilibrar-se na corda bamba e ficar de pé no convés de um navio que balança. O que muitas vezes muita gente reclama que é bem específico, mas é necessário, né? O livro também dá umas sugestões do que o mestre pode pedir para precisar de um teste de destreza, como por exemplo, controlar uma carruagem muito carregada em uma ladeira, dirigir uma biga em uma curva acentuada, abrir uma fechadura, o clássico, né? Desarmar uma armadilha, amarrar um prisioneiro com segurança, escapar de amarras, tocar um instrumento de cordas, porque eu acho bem interessante esse uso, e criar um objeto pequeno ou detalhado, com as suas mãos, é claro. Intermissão. Então, algo muito importante que a maioria dos jogadores já sabe, né? Mas caso você não use uma armadura pesada, você normalmente vai querer esse atributo pelo menos com um modificador de mais 2. O porquê? Porque a destreza influencia a sua classe de armadura. Sem equipar uma, a sua base é 10 mais seu modificador de destreza. Armaduras leves aumentam esse valor para 11, 12 ou até 13 mais o modificador. Armaduras médias normalmente têm um limite de usar até mais 2 no cálculo, mas ainda assim ajudam pois o valor base é maior, como 14 ou 15 mais o máximo de 2 da sua destreza. Também é bem útil, pois o seu dado de iniciativa também é baseado nesse atributo. Logo, você pode agir primeiro, mostrando sua agilidade superior, e até poderiam falar velocidade, dos outros. Outra dica é que a habilidade Jack of All Trades de bardos afetam o bônus de iniciativa, teste de contra-magia e dissipar magia também, então fica de olho aí, aquele bardo que é bem ágil aí da sua mesa, ele pode estar perdendo um pequeno bônus que pode ajudar. Fim da intermissão. Como você pode ver na thumbnail, né, e no speedpaint aqui do vídeo, bem, dependendo de qual thumbnail você pegou do YouTube, eu tenho 2 exemplos de destreza alta. Um é alguém que se utiliza bastante de acrobacias e luta corpo a corpo com artes marciais. O Jack Chan, tanto a versão do desenho como a dos filmes, é um lutador exímio com reflexos extremamente aguçados que adora usar armas improvisadas. Ele eu diria que é um ótimo exemplo de algo mais pé no chão, que você pode ter um monge ou um ladino se movimentando assim nas lutas na sua mesa. Normalmente
sem ter nível épico nem nada. Um exemplo um pouco mais extraordinário, mais com uma consequência do que realmente o fato principal, que com certeza passaria do 20, é o Flash, o The Flash. Sacou? Qualquer velocista decente de quadrinhos, eles têm, pelo menos teoricamente, um tempo de reação extremamente rápido. A sua super velocidade traz todo o papo de agilidade corporal possível, além de que, né, como você vai ver na próxima parte aqui do vídeo, as criaturas mais rápidas de D&D 5e têm mais de 20 de destreza. Ou seja, é um exemplo de valor de atributo alto por algo sobrenatural ou até místico, em vez de algo cultivado com anos de experiência. Agora, nessa parte do vídeo onde eu comparo os atributos de bloco de monstros para quantificar o atributo, como tenho feito nessa série de atributos aqui do canal nos últimos tempos. Como sempre, o valor 0 quer dizer que você é algo imóvel, sem capacidade de movimento nenhum, normalmente em coma, morto ou simplesmente não vivo. O modificador -5 fica para criaturas que não conseguem se mover, mas que reagem por certo incentivo exterior, como o fungo violeta e o Shrieker, o gritador em português. São plantas ou fungos que reagem com toque ou coisas parecidas. O modificador -4 é interessante pois traz criaturas extremamente lentas, como a lesma gigante e o cubo gelatinoso. Também tem o cérebro em jarro. Sim, isso é uma criatura. Não, eu não vou falar sobre. No modificador -3, temos um bem icônico, né? Se você conhece a Ló dos Diabos daqui do canal, né? Que é o Lemur, não Lemure. Que é um monte de carne nos 9 infernos, né? Que mal conseguem se mover. E o Pudim Preto, que é um dos slimes mais perigosos que você não quer enfrentar um desses quando você está no nível baixo. Agora, o modificador -2 é onde você pode até ver alguns marciais que não vão usar armadura leve ou média, né? Na sua mesa, que é ruim, mas dá para sobreviver. Sabe quem tem funções motoras mais lentas, né? Sabe qual é uma criatura que é um ótimo exemplo, né, desse atributo -2? Um zumbi. Mas também pelo fato, né, da criatura ser grande demais, ela também pode ter esse -2, não por causa da sua capacidade, né, motora pelo seu cérebro e mais por causa do seu tamanho. Como exemplo, né, o perigosíssimo Astral Dreadnought, que eu nem sei qual é a tradução em português, mas é o bicho que fica no plano astral que normalmente só o pessoal épico consegue enfrentar. O modificador de -1 é abaixo da média, mas ainda pode se coordenar bem. Normalmente você vê alguns animais como rinocerontes e elefantes nessa situação. Eles são grandes, mas não são tão atrapalhados assim. Múmias, vários dos gigantes mais comuns e até o abolete, né, que eles são grandinhos. Às vezes é pela inteligência, às vezes são as limitações dos seus corpos. Sempre atrapalhando um pouco, né, quando você precisa de algo mais preciso. Mas você poderia dizer que elefantes conseguiriam fazer várias coisas precisas com trombas, né, mas você pode falar que eles são proficientes, né. Então, vamos nessa. No modificador +0, como sempre, um plebeu que tem 10 em todos os atributos é considerado a média de tudo. Não só isso, como dretes, Kuotoas, além de vários animais que conseguem se movimentar normalmente, mas não necessariamente você pensaria que são ágeis, estão nessa categoria. Ursos, cavalos, todas essas coisas assim. Agora, quando a gente pula para modificador +1, que é o acima da média, nós temos sapos, bandidos, orques e, estranhamente, até mímicos. Se tem uma expectativa pelo que eles fazem na vida para serem um pouco mais acima do padrão, tá aqui no +1. O modificador +2 é onde normalmente o jogador que precisa de destreza, como um ladino ou monge, teria no mínimo para funcionar bem uma campanha. Lobos, goblins, scouts e outros NPCs que receberam treinamento ou têm experiência em se esconder e desviar do perigo entram aqui. Trivia, mas vários diabos têm esse modificador: diabo de fossa, barbado, espinhoso, acorrentado, entre outros. O modificador +3 é onde seria um valor bom para os jogadores que utilizam destreza. Generais hobgoblins, kenkos, diabretes e até os rakshasas, que eu fiz vídeo, aliás, você vai lá ver. O modificador +4 é onde chegamos nas criaturas bem ágeis.
ficam os arqueiros, os piratas, os vampiros e até devas que entram nessa categoria. Todos que você pensam que deveriam ser acrobáticos com boa mira ou ótimas reações. Chegando no mais 5 é onde chega o limite das fichas dos jogadores sem itens mágicos ou habilidades de classe que quebram esse cap. É o ápice dos mortais, chegando para outros tipos de criaturas bizarras e lendas depois disso. Elementais do vento, pixies, dragões, fadas chegam até essa categoria. E de maneira engraçada, pelo tamanho de 2 dos exemplos anteriores, né? Um Demilite também tem 20 de destreza. Aí que tá, com a destreza 22 e 23 temos um modificador mais 6, o Quickling, a criatura mais rápida no chão aqui da quinta edição, que corre 120 pés por 6 segundos, e o Solar, que tem 22, que consegue voar 150 pés em 6 segundos, compartilhando a mesma categoria. Isso, obviamente, vendo a velocidade comparável com o tamanho deles também, né? Mostra que eles são ágeis para não baterem em nada no seu caminho, extremamente veloz comparado com uma criatura normal. Agora, o Molideus, os braços direitos dos Demon Lords que a gente fez vídeo aqui no canal, também tem 22 de destreza, mas nesse caso eu levo totalmente por serem muito brabos no combate, além de terem 2 cabeças para melhor reagir nas lutas, que tirando isso eu não sei explicar. O modificador mais 7 do cenário padrão, pelo menos, é basicamente o Leviatã, né, o elemental ancião, que a gente vai ter o vídeo no canal, não se preocupe, eu sei você que sempre pede aqui vídeo Leviatã nos comentários. E Azariel, que continua com a tradição de ter os atributos mais tunados da quinta edição até hoje, né? E o resto é mais coisa de Ravnica, ou o cenário lá de Taldorel do Critical Role. O modificador mais 8 tem apenas uma criatura, sendo a Fênix, o Colosso Elemental, que algum dia também gostaria de falar no canal, mas preciso pesquisar um pouquinho mais sobre ela, como mostrei no meu vídeo sobre força. Então, com mais 9 de modificador, nós temos o máximo que uma ficha da quinta edição chegou, onde apenas o elemental ancião da tempestade, o próprio vento e o céu, que conquista esse nível de graça e agilidade, sendo a própria Como assim tem mais um com 28 de destreza? É claro, como eu poderia me esquecer? O Fogo Fato, ou Will-O-Wisp, de CR2. Eles são pequenos, maleáveis, e mesmo não sendo tão rápidos como os Quicklings, eles são bem difíceis de acertar, com 28 de destreza. Mas que eu acho que 28 é um pouco de exagero, isso mostra que não é só a velocidade, mas sim a capacidade de reagir e desviar dos problemas que torna essa destreza tão alta. Mas de qualquer maneira, como vocês definem destreza na sua mesa? Quem é que tem mais destreza nela? O que acharam do vídeo? Tem algum fato ou exemplo de como quantificar esse atributo que eu me esqueci de mencionar? Algum stat block que eu interpretei errado no vídeo? Bota aí nos comentários, sempre estamos querendo aqui aprender. Mas até lá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, espero que tenha um ótimo final de semana. Valeu! E eu não poderia agradecer mais os membros do clube do canal por apoiar o canal até quando eu fiquei com essa gripe horrível. Minha garganta ainda não tá 100%, mas muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado para os membros apoiadores Gaivoto, Saul Murilo, Crobis, João Jesus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slimball M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza, Slayer Senpai 435 e Nickel Van. Muito obrigado a todo mundo que apoia aqui o canal. Também muito obrigado aos membros aventureiros aqui do canal. Muito obrigado a Woki, Miss Lamad, Logan o Aleatório, Yuichi, Anthony Kawan, Harunetsu, RPG Hoje, o Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, _H_, Caio Luciano, Lucas Prestes, o Terçamar, Squizo, Frênico, Giovanni Ratu e Josézin 00. E por último, mas não menos importante, muito obrigado aos membros heróis aqui do canal. Muito obrigado por Aldaleia Freire, Marcelo 4294, JVMB, The Shadow One, Eduardo, Doron Lorcai, Nathan, Davik Gamer, Eggdog DM, Felipe Oliveira, Jarequac e Versagem Cromédia. Muito obrigado a todo mundo que apoia aqui o canal. E não conseguiria fazer sem vocês. Muito obrigado mesmo e tenham um bom final de semana. Valeu!